Olá, existe uma planilha antiga do canal onde eu dimensiono uma laje de concreto armado. Porém, naquela planilha tinha que ser linkado de outra planilha, tinha que copiar manual, não era um processo tão preciso, certo? E acabava sendo um pouquinho mais demorado, tá? E tinha algumas inconsistências também, principalmente na parte de informações, tá? Então, vamos ajustar essa planilha aqui, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer eu separei aqui agora do lado aqui os tipos de laje. Por quê? Bom, porque assim eu não preciso escolher o tipo de laje, ele automaticamente seleciona os tipos assim que modificado, né? Também deixei aqui do lado o LY sobre LX para automaticamente ajustar isso aqui. Tá, então isso aqui é a primeira coisa. O que a gente pode fazer também? Outra coisa que a gente tem que analisar é a planilha, a gente jogar os coeficientes aqui, porém, como estou utilizando a tabela de Kizern e a tabela de Kizern segue a noção de que onde não existe momento fletor, certo? Não se coloca nenhum dado, né? Por exemplo, numa laje biapoiada. Uma laje biapoiada, ela vai ter um momento fletor positivo nos dois eixos, mas não vai ter momento fletor negativo. Porém, no cálculo, a tabela de Kizern simplesmente não tem momento fator negativo. Então, o beta-x, que é o coeficiente de momento fator no eixo x, não existe, né? Como esse caso aqui. Por exemplo, uma laje que está apoiada em gastar em uma borda menor. Né? Peguei aqui, certo? Imaginando que seja 1.5, eu joguei isso, peguei daqui. Então, eu peguei esse 15,1 e 23,4, 23,8 dá aqui. Desculpa, 24 aqui. Esse aqui, ó, de 1,5, ok? Então, eu peguei esses dados aqui. A questão é, aqui o beta-x está dando erro, né? Div sobre zero. Por quê? Porque não tem nenhum valor ali, tá? Na prática não existe momento fator negativo em x nesse caso, tá? Mas se eu colocar nada, não vai ter como, não tem como dividir por nada, porque dá infinito, né, tecnicamente. Então, ao invés disso, podemos colocar um beta-x de um valor muito alto. Por quê? Bom, porque quando tem um momento fator zero, praticamente zero, certo? Eu posso colocar dividir por um valor muito alto, que vai ser como se fosse nada, né? Por isso, se eu colocar um beta-x, por exemplo, de 5, certo? Vai dar um espaçamento muito grande, né? 2 barras de 5 cada 2. Se eu colocar um beta-x de 10, vai ser cada 5. Se eu colocar um beta-x de 20, vai ser cada 11, tá? Então, consequentemente, se eu colocar um de 9.999, vai dar o quê? Sempre a armadura mínima, que é isso que a gente vai armar sempre, né? Pelo menos tem que ter uma armadura de borda mínima, certo? Então, ok, então sempre vai dar o mínimo, até porque o momento fator dividido por 9.999 é como se não existisse, tá? É mínimo, é impossível passar do mínimo com isso aqui, tá? Então, a primeira questão é essa. Agora, a segunda questão é que todos esses dados aqui a gente pode automatizar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou copiar esse alfa x, esse alfa y, esse beta x e esse beta y e o gama também, tá? Então, eu posso copiar todos esses dados aqui. Vou voltar para restaurar isso aqui, dessa linha reta, ok. Então eu posso pegar esses valores automáticos, tá? E eu posso recortar isso aqui, jogar para cá, tá? E ajustar esses dados, tá? Então eu posso só recortar aqui, porque automaticamente a planilha vai se ajustar, certo? Recorto aqui, posso apagar isso aqui, já elimino um pouco da minha planilha, já dou uma simplificada, certo? E agora, esses valores aqui, a gente pode fazer eles automático, tá? Quais são as regras para fazer automático? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escolher o tipo de laje. Então, eu vou colocar aqui tipo de laje, certo? E aqui a gente vai gerar mesclar dados aqui, mesclar aqui, vai gerar dados, certo? E escolher uma validação de dados aqui, uma lista, certo? Vou gerar uma lista de tipos de laje, né? Vou selecionar dessa lista aqui, né? Pode ser apoiada, pode ter engaste em um lado, engaste em dois lados, tudo mais, tá? Inclusive, ao invés de ir até o 24, eu posso, digamos, descer mais, né? E digamos até o 40. Por quê? Bom, tecnicamente a gente só tem até o 24. Mas se no futuro eu quiser gerar tipo, uma planilha de uma laje em balanço em um sentido, eu posso, tá? Então, a princípio eu tenho isso, mas quando eu quiser depois, eu posso escolher tudo que tem nas próximas linhas. Então, se eu quiser gerar mais opções de laje, eu posso no futuro. No meu caso, ela é engastada em uma borda menor, tá? Mas poderia ser outros casos. Esse engastar de borda menor significa o quê? Bom, significa que se eu tiver uma laje, por exemplo, de 3 metros por 5 metros, tá? Nas vigas que tem 5 metros, ela está apoiada. Numa das vigas que tem 3 metros está apoiada, e uma das vigas que tem 3 metros provavelmente tem laje do outro lado também que engasta nela, tá? Então isso aí seria um engaste de uma laje, tá? Ou ela está apoiada em uma parede estrutural. Quando está apoiada em uma parede estrutural, também muitas vezes gera um engaste, porque a parede tem uma rigidez para absorver momentos, tá? Então, basicamente seria esse o engaste aí, certo? Então, ok, escolhido o engaste de borda menor, a gente pode fazer o quê? Bom, aqui no alfa x, ele vai ser igual a procurar, tá? Eu quero que ele procure, a primeira coisa, ele vai ser igual a procurar, certo? Eu quero que ele procure o meu ly sobre lx, tá? Eu quero que ele procure ly sobre lx, vou até colocar entre parênteses aqui,
vou colocar um mais 0,05, tá? Por quê? Para ele pegar o mais próximo e não o de cima sempre, tá? Então, colocando mais 0,05, ele vai pegar o mais próximo, porque senão dá 1,499 e ele pensa que é 1,4, quando na verdade é 1,5. Né? Procurar esse aqui, quero que ele procure nessa tabela aqui. Tá? Então eu quero que procure nessa tabela gigante aqui. Ah, mas não é gigante essa tabela, não vai ter que procurar por horas? Tecnicamente, não, na teoria sim, mas na prática ele vai selecionar alguns valores óbvios. Né? Quero procurar nessa tabela e qual a coluna que eu quero do meu alfa x. Bom, se for uma laje apoiada, vai ser na coluna 1, 2, tá? Se for engastado em uma borda, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, para o tipo de laje 1, vai ser 2. Para o tipo de laje 2, que vai ser engastado na borda menor, vai ser 7. 8, 9, 10, 11, 12. Se for engastado na borda maior, que é 3, vai ser 12. A gente está criando padrão, né? Cada vez mais 5, certo? Então, vai ser na coluna de número, tá? Então, lembrando que para 1 é 2, e depois aumenta 5, basicamente vai ser igual a 5, na coluna 5 multiplicado por procurar, tá? Quero que procure esse tipo de laje nessa tabela aqui, certo? Eu quero a coluna 2 e eu quero o valor exato, tá? Então eu quero procurar nessa tabela, inclusive essa tabela também eu posso jogar até o 40, porque daí se eu precisar mudar depois, ele corrige automaticamente, tá? Procure essa aqui, multiplique por 5 e subtrai 3, tá? E daí vai dar o valor exato. E eu quero o valor, no caso aqui, colocar um ponto e vírgula aqui, esperei, falso, ok? Então, número índice da coluna, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui, beleza? Agora, ponto vírgula e ponto vírgula aqui, eu quero o valor exato, tá? Então, agora, opa, peraí que tem alguma coisinha aqui errada, ponto vírgula aqui, tá ok? Então, 5, parênteses, assim, vou colocar fecha parênteses novamente aqui, opa, fecha parênteses novamente aqui, e agora falso, beleza. Então, ok, tá? Nesse caso, inclusive, procurando engastar numa borda menor, nessa tabela aqui, ok, 5 vezes procurar, procura o B8 nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2, quero valor exato, não quero valor, eu quero valor, aqui não quero valor exato, quero valor aproximado, né? Então, verdadeiro, tá? Por quê? Porque se der 1,49, pode ser 1,5, tá? Então, beleza, acertado aqui agora, deu mesmo 15,1 que eu tinha aqui, certo? Eu vou copiar essa fórmula aqui, vou repetir ela aqui. Só que agora eu não quero o meu menos 3. Agora eu não quero menos 3, eu subtraí só menos 2. Né? Eu vou somar 1 aqui para pegar o alfa y. Tá? Então aqui menos 2. Aqui vai ser menos 1 para pegar o beta x. Aqui vai ser menos 0, né? Vai ser menos 0, ou posso colocar só o valor, né? Porque menos 0 e nada é a mesma coisa. Tá? E aqui, em vez de menos 3, eu vou colocar mais 1. Certo? Então, mais 1 aqui. Beleza. Então agora eu tenho todos os coeficientes novamente aqui, tá? E a laje automaticamente calcula. O momento extrator, não sendo um dado que eu tenho que não é importante para o detalhamento, certo? Ele é importante para o dimensionamento, mas não para o detalhamento, eu posso deixar ele um pouco apagado, tá? O diâmetro da barra é importante, vou até deixar ele negrito aqui porque é uma informação importante. O nosso D, tem um ajuste que a gente tem que fazer no D, que é o quê? Bom, a gente vai ter uma malha e ela vai ser armada assim, ou seja, com uma malha em cima da outra, tá? Geralmente, o padrão de armação é no vão menor embaixo, no vão maior em cima, ou no vão menor para fora e do vão maior para o lado de dentro, né? Porque na parte de cima é o contrário, tá? Então, o nosso D no eixo menor está correto, mas no eixo maior a gente tem que subtrair disso aqui o diâmetro da barra, tá? Então, o diâmetro da barra em centímetros, tá? Vai aumentar levemente a área de aço, né? Então, aumentou um pouquinho a coisa aqui, foi de 5 cada 13 para 5 cada 12, tá? É uma diferença pequena, mas que ocorre na obra, tá? E mesma coisa agora para o meu beta x, né? Geralmente esse transpasso só ocorre próximo à viga, mas ainda assim vamos considerar por questão de segurança e para garantir uma obra executada corretamente, tá? Dividido por 10, tá? Então, ó, novamente, um pequeno aumento da área de aço, mas é uma diferença pequena, certo? Nosso mu e nosso xi, inclusive nosso d, nosso mu e nosso xi, certo? Aqui, peraí. Opa, aqui é dividido por, não esse aqui, por esse aqui, ok. Então, beleza. Nosso mu e nosso xi, assim como o d, não são essenciais para o detalhamento, então a gente pode deixar eles um pouco apagados. O AS, ele é importante, mas ele não é tão essencial, tá? Mas o S da barra também não é essencial, posso jogar ele para cá, tá? Agora, o espaçamento é importante, tá? E o comprimento da barra é importante, então podemos deixar a planilha assim, certo? Tendo isso, então, algumas coisas que a gente vai ver agora. Por exemplo, estou trabalhando com uma barra de 5 milímetros, tá? Estou um espaçamento no negativo muito próximo.
certo? Então, por exemplo, no negativo, geralmente vai utilizar barras maiores, né? Inclusive, essas barras de 5 milímetros, para uma laje de um vão de 4 metros, complica, tá? Outra coisa que a gente tem que ajustar, a fórmula da flecha, infelizmente, eu acabei lançando tem um erro nela, né? Que é o quê? Bom, deleto aqui, e a flecha é igual a nossa carga por centímetro. Se a gente for calcular tudo em centímetros, tá? Nossa carga em centímetros, que é a carga total, dividido por 100 ao quadrado. Multiplicado pelo menor vão, tá? Nosso menor vão, aqui que é o vão menor em x, em centímetros, elevado na quarta. Dividido por o nosso E, dividido por a nossa, desculpa, dividido pelo E, dividido pela espessura ao cubo e dividido por procurar o tipo dividido pelo nosso gama, no caso, tá? Então, dividido pelo nosso gama que já está procurado aqui, não preciso procurar novamente, tá? Então, essa é a fórmula correta aí da deformação, tá? Então, a gente vê que ela é menor. Porém, a gente tem uma questão, que okay, isso é deformação instantânea, certo? A gente tem uma questão chamada de fluência, tá? Que é o quê? Que é a cura do concreto a longo prazo. A fluência, ela é um pouquinho complicada, tá? Porque ela varia, certo? Depende, tá? Tem concreto FSK 25, mas se ele for mal curado, ele vai ter uma fluência de 4 ou 5, certo? Se ele for bem curado, ele vai ter uma fluência de 1,5. Eu vou colocar 2, porque uma cura aceitável chega a 2, mas pode ocorrer de uma laje que não for bem curada, que fissure demais, tem efeitos secundários, ela vai deformar mais, tá? Inclusive isso aqui é pré-fissurado, né? Fissurado vai ser maior. E multiplicado isso por 1 mais nossa fluência, tá? Então, a longo prazo, essa laje vai deformar quase 1 centímetro, tá? Então, tem esse efeito. E se ela fissurar, por ter barras muito afastadas, alguma coisa assim, vai acabar sendo maior ainda, mas aí o cálculo se torna muito complexo, tá? Também outra coisa, isso basalto, né? Se for um granito, por exemplo, de agregado, já aumenta para 1,2 centímetros, tá? Então, tem essa questão também. Mas, pegando isso aqui agora como base, certo? Imagina uma barra de 8 milímetros, que é uma barra um pouquinho mais usual para uma laje de um vão considerável, certo? A gente ainda vê aqui espaçamento de 20 centímetros, tá? 8, colocando 8 milímetros em tudo, basicamente vai dar 20 centímetros de espaçamento em tudo. Por quê? Exceto no negativo aqui. Por quê? Porque 20 acaba sendo o espaçamento máximo para uma laje de 10, tá? Aqui, se eu colocar, por exemplo, 6,3, ainda vai ser quase 20. Se eu colocar 6,3 aqui, ainda vai ser 25, agora eu fui para 13, tá? Então tem essa questão que a gente pode aumentar o diâmetro, mas uma hora chega no limite, né? E não convém aumentar tanto o diâmetro, né? Porque se a gente começa a colocar barras muito afastadas, a estrutura tende a deformar mais, a fissurar mais, tende a fissurar mais, tá? E acaba deformando mais também, tá? Mas tende a fissurar mais, certo? Então, outra coisa que a gente vai ver, aumentando o vão maior de 6 metros, ao invés disso for 7 metros, o espaçamento aqui aumenta, então vai necessitar mais barras, né? Ao invés de 13, cada 11, tá? Outra questão que a gente pode calcular é o nosso AS sobre AC, certo? Nossa área de aço sobre a área de concreto, tá? E como que seria isso? Bom, basicamente, nós podemos pegar pegamos primeiro nossa área de aço, né? Que é o quê? Essa área de aço, vou colocar entre parênteses, essa área de aço mais essa área de aço mais, agora a gente tem uma questão, que no negativo ele acaba não ocupando toda a estrutura, né? Ele acaba girando, digamos, no máximo um quarto, mínimo um quarto, né? Mas mais compreendendo ancoragem e tudo mais, pode ser mais. Então, pegar esse aqui dividido por 2 e mais esse aqui também dividido por 2, né? Para ter, em piores casos, arredondado para cima, tá? E dividir isso aqui pela área de concreto, que é o que é dividido pela espessura e dividido por 100, tá? Vai me dar um AS sobre AC, certo? Nesse caso, a área de aço sobre a área de concreto está menor que 1%. É perfeitamente normal. Inclusive, é o padrão que uma laje tem uma área de aço pequena. Por quê? Porque ela acaba tendo uma espessura pequena. Então, se você carregar demais, ela vai falhar antes de chegar no mar de aço considerável. Ela vai deformar muito, certo? Então é difícil a gente chegar no mar de aço de 2% em uma laje porque ela é muito pequena, ela tem muito concreto nela, tá? Então vai ser complicado, certo? Outra coisa, complemento da barra, acabo trabalhando aqui com vezes 2 por questão de ancoragem. Mas na prática a gente pode usar 0,25 mais, por exemplo, 50 vezes o diâmetro, né? Ou 0,5 multiplicado pelo diâmetro em metros. 0,05 multiplicado pelo diâmetro em metros vai me dar o comprimento da barra, né? Então, no caso aqui, 1,315 já seria suficiente. E aqui, mesma coisa, tá? Esse aqui mais o diâmetro da barra, certo? Vezes 0,05, tá? Então, se é uma barra de 8 mais 0,05 vai dar 40 centímetros, 0,4 metros, tá? Então, isso aqui seria uma precisão um pouquinho maior, tá? Se eu quiser arredondada, posso fazer assim, arredondar para cima, arredondar para cima, certo? Esse número aqui, tá? Colocar isso aqui novamente entre parênteses, certo? Para ter um valor mais preciso, tá?
multiplicado por 20, com 0 casas, dividido por 20, tá? Então, 1,35 m, né? Não vou mandar 1,31,5 para a obra, eu arredondo 1,30 ou 1,35, certo? Inclusive aqui eu tenho que ancorar dos dois lados, então eu multiplico por 2, certo? Então, outra questão que eu multiplico por 2, tá? Mesma coisa aqui, arredondar para cima, certo? Abre parênteses, fecha parênteses, multiplico por 20 com 0 caso, né? Se eu multiplico por 20, depois divido por 20, eu vou dar um múltiplo de 1 sobre 20, né? Que é 0,05, certo? E agora 2,15 metros aqui, então eu consigo uma pequena economia. Claro, barras maiores vai se aproximar do real, né? Já aumenta aqui o tamanho da barra, tá? Então outra questão que a gente tem que lembrar é que quando a gente trabalha com barras maiores, é necessário um copinho de ancoragem maior. Apesar de mais baratas por quilo, tem essa questão. Certo? E posso fazer uma pergunta aqui, né? Resiste a flecha, né? Que é uma pergunta que não tinha, mas que seria interessante. Igual se, abre parênteses, esse aqui for maior do que esse aqui, significa que não resiste, né? Caso contrário, sim, resiste, tá? Então, outra questão que a gente pode colocar, e beleza, resiste a flecha nesse caso. Então, beleza, resistiu a flecha, tá? Tendo aqui a flecha máxima, né? Sobre 250, dependendo do caso, a gente pode ter mais, né? Se a gente tivesse uma parede, uma coisa assim, seria maior, tá? Mas nesse caso é 250, tá? Então, ok, resistiu, certo? Tendo isso, então, agora a gente tem uma precisão bem maior. Opa, resiste cortante, né? Outra pergunta que tem que fazer, resiste a cortante, né? Porque a cortante não tinha feito essa pergunta, certo? Então, resiste cortante igual pegar se, abre parênteses, esse aqui for maior do que 1, né? Então, a resposta é sim, né? Caso contrário, a resposta é não, ok? Opa, aqui eu tenho que colocar, se esse aqui for maior do que 1, vou colocar entre aspas também 1, tá? Se esse aqui for maior do que 1, ok, então, opa, esse aqui é maior, vamos pegar, esse aqui for maior do que 1, sim, beleza, então, maior que 1, sim, ele é 3,43, 343%, então, sim, certo, nosso cortante máximo aqui, nesse caso, chegou a 0,5, até estimado por cima, né? Pode chegar a 0,625, e dependendo dos coeficientes, ele consegue até reduzir um pouquinho, né? Mas nesse caso aí ela está resistindo com folga, né? É muito difícil uma laje maciça, a não ser que tenha apoios concentrados, falhar no cisalhamento, tá? Pode ocorrer sim, mas uma laje maciça comum retangular é raro, beleza? Então agora a gente tem uma planilha um pouco mais completa, certo? Tem mais valores aqui, ela ajusta automaticamente, a gente só precisa trabalhar nessa região aqui, e todos os restantes aqui, inclusive, a gente pode deixar mais apagado, né? Então não precisa deixar tão visível assim, porque a gente não vai trabalhar nesse lado mais, só vai trabalhar do lado esquerdo da nossa tabela, beleza? Então aqui, uma otimizada na planilha. Até a próxima.